Bem-vindo a mais uma aula de nosso curso. Estamos convencidos que o tema em foco será de seu total interesse. Curso de Biomusicoterapia, lição 11, tons e hipertons curativos. Tópicos da lição 11, introdução, Pitágoras, filósofo e matemático, monocórdio de Pitágoras, Pitágoras e as músicas das esferas, nota fundamental e hipertons, entendendo os hipertons, série harmônica, vogais do poder concentrado, terapêutica musical, o que é personalidade, distúrbios da personalidade, personalidade doença, tendências psicopatológicas, casuísticas psicossomáticas, músicas antidepressivas, psicogênesis, musicopraxis 11 e veja na próxima lição. Nessa lição vamos procurar enfocar um aspecto muito curioso dos sons emitidos pelo ser humano. O falar não se traduz somente como uma forma de comunicação, vai mais além. A voz humana, dependendo do idioma, possui certas características de ritmos e harmônicos que vão se impregnando na psique humana, induzindo certa nação ou povo a determinados comportamentos. O ritmo do idioma japonês é completamente diferente do inglês ou português. Todos os idiomas ou dialetos possuem características peculiares. Pitágoras, filósofo e matemático. Pitágoras foi um filósofo e matemático da Grécia Antiga, viveu há cerca de 2.400 anos atrás. É considerado por muitos como o pai da geometria. E ele se dedicou a estudar a música. Inclusive, na sua escola, ele criou uma escola na ilha de Crotona. Nela ensinava os mistérios ocultos do universo. E havia 3 graus. Um deles ele chamava de acústica, quer dizer, acústico, onde estudava os sons e a música, já naquela época. E também o famoso monocórdio de Pitágoras. Pitágoras descobriu que ao esticarmos uma corda única sobre um pedaço de madeira presa em um pequeno apoio nas extremidades, criamos um instrumento musical chamado monocórdio. O mestre verificou que ao tocá-la, ela emitia sons. Se a corda fosse dividida em 2 partes iguais, emitia um som em 1/8 acima da corda solta. E assim foi se descobrindo as notas musicais. Aqui vemos o monocórdio de Pitágoras, ou como ele concebeu. Ao investigar o monocórdio de Pitágoras, comprovamos que a divisão das cordas gerava uma proporção matemática de números inteiros, como 2:1, 3:2, 4:3, 3:1, etc. Tais notas estavam em harmonia com a nota básica fundamental. Essas notas, emitidas a partir da fundamental, são chamadas de harmônicos ou séries harmônicas, que podem ser várias e teoricamente infinitas. Os harmônicos também são chamados de hipertons, que vamos ver mais adiante. Pitágoras e a música das esferas. Para os pitagóricos, a música das esferas não era uma metáfora, mas sim um fato real. Os discípulos acreditavam que seu mestre desenvolveu suas faculdades internas a tal ponto de poder ouvir o movimento dos astros no seu percurso ao redor do Sol. Os cientistas, mediante cálculos matemáticos e astronômicos precisos, baseando-se na velocidade orbital dos planetas, associaram cada um deles a um som ou nota musical. Para calcular isso, nós damos um exemplo aqui. A Terra, por exemplo, a vibração dela corresponde entre
Fá e Sol. E aqui explicamos como esse cálculo foi feito. Notas fundamentais e hipertons. No monocorde já citado, suponhamos que ao tocá-lo ele vibre 100 vezes por segundo, ou seja, 100 Hz. Tal valor corresponde à sua frequência vibracional. Se esticarmos uma corda e ela vibrar a 256 Hz, será sua frequência, ou a frequência fundamental. Consideremos que a 256 Hz, ou vibrações por segundo, seja a nota Dó de um piano. Sabemos que ao duplicarmos a frequência, chegamos ao Dó da segunda oitava, ou seja, 256 vezes 2, que vai dar 512. A nota Dó seguinte terá a frequência de 512. 256 e 512 Hz existem as notas musicais Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Nesse caso, Ré vibraria com 293, Mi com 330, Fá seria 349, Sol oscilaria em 392 Hz e Lá atingiria 410 Hz, Si teria frequência de 494. E assim nós vamos tendo as sequências. Entendemos os hipertons. Sempre que qualquer som é vibrado, gera hipertons, tendo como nota mais baixa o tom chamado fundamental. Vamos ver a seguir. Você deverá ler esses trechos que há explicações mais detalhadas sobre a série harmônica. E é isso que vamos tratar nessa tabela de harmônica. Então, a nota Dó, uníssono, é a primeira chamada parcial, 256 Hz. O segundo Dó, ou a segunda oitava, é a segunda parcial, 512 Hz, que é chamada de quinta perfeita, a terceira parcial. A quarta é Dó, que é uma oitava, é a quarta parcial, com 10.024 Hz. A quinta, Mi, é a chamada de terça em notação musical, é a quinta parcial, com 1.280 Hz. E assim nós vamos tendo, que você poderá conferir nesta tabela, as diversas frequências partindo do Dó fundamental, com 256 Hz. E vamos explicando que o primeiro hipertom gerado vibra 2 vezes mais rápido que o fundamental. O segundo hipertom oscila 3 vezes mais rápido que a nota fundamental. O terceiro hipertom vibra 4 vezes mais rápido que a nota fundamental. O quinto vibra 5 vezes mais rápido que a nota fundamental. E assim nós vamos tendo as escalas, os vários hipertons que uma nota fundamental pode gerar. Vogais, o poder concentrado. Diz o Dr. Jorge Andon em seu livro A Magia do Verbo, ou o Poder das Letras. As vogais são a alma da linguagem, são o molde em que se esvaziam os elementos materiais do som. As consoantes são o corpo da linguagem. As vogais estão relacionadas com o plano mental, as consoantes com o plano físico e os pensamentos com o espiritual. As vogais I, E, O, U, A são eternas porque foram pronunciadas e continuarão a sê-lo da mesma maneira. Vamos falar sobre essas vogais mais adiante. E aqui vamos explicando sobre as vogais. A vogal a vogal E relaciona-se com o ar e a direção leste. Então tem uma relação mística nesse sentido, ou metafísica. Edgar Cayce, extraordinário, indivíduo com capacidades paranormais extraordinárias também, ele dizia que os egípcios sabiam utilizar o som das 7 vogais para ativar os centros energéticos do organismo. Existem várias citações, vários estudos, e nós colocamos isso em nossa bibliografia sobre sons e música. Você deverá ler
esse trecho aqui, onde citamos livros, o livro Sufi de Cura, onde o autor fala do poder do som das vogais, sobretudo. Terapêutica musical. O tipo de personalidade favorece a certos tipos de doenças? A psicologia tem comprovado que sim. Mas o que é personalidade? Para a psicologia, a personalidade é a soma dos traços, hábitos e experiências de uma pessoa. A ciência não tem uma definição perfeita sobre isso. É normalmente um agregado. Universalmente aceita-se que a personalidade tem características de temperamento, inteligência, emoção e motivação. Essas personalidades têm suas características próprias, existem vários tipos de personalidades. O biotipo de cada pessoa pode indicar predisposição a certos tipos de doenças. Uma pessoa, por exemplo, alta e magra, com peito estreito, é mais predisposta à tuberculose do que um tipo chamado brevilíneo, isto é, baixo, ombros largos e robusto. Entretanto, esse é mais vulnerável à hemorragia cerebral. Então, há íntima ligação entre o tipo de personalidade e certas predisposições a doenças, como já vimos falando há várias aulas. Aqui existem distúrbios também na personalidade. Os pesquisadores descobriram que há 3 tipos básicos de distúrbios na personalidade. Com frequência, pode ocorrer sobreposição de tipos. Os 3 tipos básicos são excêntricos, dramáticos e medrosos. Os excêntricos são os paranoicos, os esquizoides, enfim. Você poderá lê-lo, as características fundamentais dos tipos chamados de excêntricos. Os dramáticos são os indivíduos, são os histriônicos, são os palhaços bobos, os ridículos. Existem os medrosos também. Os medrosos têm suas subdivisões também. É um grupo que caracteriza-se fundamentalmente pela ansiedade e pelo medo. Personalidade e doença. As doenças estão intimamente relacionadas com as personalidades. E aqui colocamos opiniões de psiquiatras, de médicos e suas respectivas pesquisas a respeito. Vale a pena ler esse trecho aí. Acidentes intencionais. É possível que uma pessoa provoque acidente nela mesma, por incrível que pareça. Existem estudos sobre isso. E a doutora Helen Flam de Tumber, de Nova York, descobriu em suas pesquisas essa relação entre a psique e a tendência a certos acidentes, além de outros estudos que essa pesquisadora realizou. Tendências psicopatológicas, existe isso. Existem essas tendências psicopatológicas. E você deverá ler esse material para entender melhor, não só a si mesmo, como as pessoas que estiverem ao seu redor. Casuísticas psicossomáticas. Aqui nós colocamos algumas casuísticas que foram apresentadas pelos pesquisadores, como o caso da viúva, o caso noivo, o caso herói. E você poderá ler e entender melhor o que significa isso. Desistências. Há pessoas acometidas de certas doenças por desistência de viver. A reação de desistência por si só não é capaz de produzir enfermidades. Quase sempre há a presença de predisposição biológica para tal moléstia. O conflito emocional é apenas o fósforo que acende o pavio da dinamite. Então, isso está intimamente associado. Entender as nossas emoções é entender as nossas doenças simultaneamente. Músicas antidepressivas. Aqui citamos várias músicas antidepressivas, algumas clássicas, outras um pouco mais populares, embora a maioria sejam clássicas. A maioria são valsas, mas existem outros andamentos que também produzem esse efeito antidepressivo. São músicas mormente alegres. Chegamos à psicogênese, e aqui nós extraímos um trecho do livro Tratado de Psicologia Revolucionária, do Dr. Samael Aunveaut. E ele explica que a nossa psique
como funciona e como é que devemos enfrentar determinados conflitos dentro de nós mesmos. E, além do mais, ele destaca muito a questão da autoobservação, para que possamos superar as nossas limitações. Chegamos ao Musicoprax, que é o Musicoprax 11, onde vamos falar sobre os hipertons e como produzir. Preste bem atenção ao que você vai ouvir agora. A produção do hipertom IEOUA-MS, IEOUA. Aqui nós ensinamos como você produzir hipertons com as vogais I, E, O, U, A, pronunciada da forma que você ouviu. Repetindo, damos as instruções passo a passo de como você poderá fazer essa prática. Chegamos à última lâmina dessa lição. Veja na próxima lição. E vamos estudar sons e palavras que curam, as fantásticas descobertas do Dr. Tomatis acerca do som e da voz. A emissão de uma sílaba produz efeitos orgânicos registrados em aparelhos, eficiência dos hipertons criados com emissão mântrica, chakras e mantras, como curar doenças por meio das vogais I, E, O, U, A. Vamos falar sobre isso. Lista de mantras biosonoros para a cura, como ajudar a si mesmo e lista de músicas para gerar dinamismo. Veremos tudo isso na próxima aula. Te vejo lá.